Perguntas e respostas 3. Fala, meus amigos, Vitor Ferreira aqui. Eu sou médico. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao Perguntas e Respostas número 2. Antes de mais nada, calma. Se você não é inscrito no nosso canal aí do YouTube e no Telegram, eu quero te informar que você está perdendo muito conteúdo. Então vai lá rapidinho, se inscreve para você receber várias dicas. Então vamos começar. Compulsão alimentar. O que fazer? Primeiro, higiene do sono. Evita glúten, leite, açúcar. Coma mais gorduras boas, proteína de qualidade e moderada quantidade de proteína. Nada de carboidrato simples, nada de farináceo. Faça atividade física ao ar livre. Evita comer na frente da TV, na frente de eletrônico. Presta bastante atenção no cheiro da comida. Faça meditação. Beba ao menos 8 copos de água por dia. É pelo menos 35 ml quilo-peso dia. E não tenha os alimentos em casa que você sabe que você não aguenta. Aqueles alimentos tentadores. Dá isso para alguém. Tira isso da sua casa, da sua cozinha. Não dá para ter isso aí. Vou te falar alguns suplementos. Você pode se beneficiar, tá? Mas não tem milagre nenhum com isso aí, não. O básico antes você precisa fazer: triptofano, 5-HTP, GABA, teanina, picolinato de cromo, magnésio glicina, é o melhor para isso aí, taurina também. E às vezes não é fome, às vezes é sede. A maioria das vezes é sede, inclusive. Então, se pergunte, você seria capaz de comer um jiló? Se você fosse comer jiló, é porque é fome mesmo. É só uma brincadeira. Mas você pode se fazer essa pergunta assim: eu seria capaz de comer uma refeição completa? Se for, é porque você está com fome mesmo. Mas a maioria das vezes, primeiro, toma um copo de água ali, vai andar, vai fazer outra coisa, espera uns minutinhos aí que eu te garanto que vai passar essa fome aí. Deitar de que lado melhora a digestão? Então, de acordo com a Ayurveda, conhecimento médico oriental que é desenvolvido há cerca de 7.000 anos na Índia, o lado que a gente deita influencia diretamente na digestão. Por isso que a medicina indiana, ela afirma que se a gente deitar sobre o lado esquerdo após uma refeição, que isso aí vai tornar a nossa digestão mais rápida e eficaz. E isso aí pode ser comprovado por questões anatômicas, por questão de gravidade. Isso aí realmente, quando a gente conhece a anatomia do corpo humano, se a gente deitar para o lado esquerdo, a gente vê que o refluxo ele acontece com maior dificuldade. Então, acaba facilitando a digestão. Por que o glúten me causa tanto desconforto abdominal? Porque provavelmente você tem intolerância ao glúten. Simples assim. O glúten, a gente já está careca de saber que causa muita inflamação no intestino, tem difícil digestão, dá gases, dá desconforto abdominal, dá predisposição à doença autoimune, dá alergia, dá rinite, dá sinusite, dá tudo que é it. Carne 3 vezes na semana. Você pode comer? Essa questão de restrição da carne é mais para carne vermelha, em pacientes com câncer principalmente. Se você não tem nada disso, você pode comer carne todo dia sem problema nenhum. Agora sobre perda de peso e emagrecimento, porque muita gente confunde. Perda de peso não é a mesma coisa que emagrecimento. Até eu às vezes falo perda de peso, mas eu quero me referir ao emagrecimento. Isso é muito comum, porque a perda de peso não é a mesma coisa. Se o seu objetivo é perder gordura, o que na maioria das vezes seu objetivo deve ser emagrecer. E você pode ganhar peso e emagrecer, para você ver como que é diferente. E você pode ganhar peso e emagrecer melhorando a sua composição corporal, perdendo gordura e ganhando massa magra. Isso é muito relativo. Isso é muito individual. Se preocupe mais com as suas medidas corporais. Se preocupe mais com a melhora da sua disposição, da sua energia, seu bem-estar, porque isso aí que vale muito a pena. Condições em que eu não indico dieta cetogênica. Ectomorfo, aquele biotipo mais magrinho, que tem dificuldade em ganhar peso. Hipocortisolismo, pessoa que está com distúrbio aí da adrenal, tá com distúrbio no cortisol, tá com cortisol baixo.
também não indico. Hipoglicemia, pressão baixa, hipertrofia, grávidas e lactentes. Os queijos são tão inflamatórios e alergênicos quanto o leite? São menos, porque quanto mais curado o alimento, mais fraca é a cadeia de aminoácidos da caseína. E isso facilita a metabolização dela e deixa ela menos danosa para o nosso corpo. Mas ainda assim tem características inflamatórias. E por isso que eu não recomendo. Mas se você tiver que escolher entre um queijo e um leite, é muito menos pior o queijo, por ser um pouco mais curado, por ser um pouco mais envelhecido, fermentado. Falar em fermentados, kefir de leite é bom? Pode consumir o kefir de leite sem problema, fermentado, tá? Obviamente, mas eu não recomendo em excesso, porque o kefir de leite ele quebra a lactose, mas ele ainda mantém a caseína. Então, por ser muito inflamatória, eu acho que a gente tem melhores opções de kefir. Pode ser o kefir de água mesmo. Então, nossa microbiota intestinal poderia se beneficiar com outros tipos de kefir, a não ser o kefir de leite. Ou até mesmo outras opções para a nossa microbiota. Opções aí de prebiótico, de probiótico. A gente tem kombucha, a gente tem chucrute, consumo diário de féculas, como batata doce, inhame, aipim ou até pequenas porções de cebola, alho, maçã, vegetais, legumes. Tudo isso aí ajuda a nossa microbiota. E você também pode tentar o kefir de água, mas você precisa ter cuidado com a fonte desse kefir, porque muito dos kefirs eles estão contaminados com fungo. Então, olho nisso aí. Às vezes você acha que está fazendo um bem para a sua saúde, e você está se prejudicando. Qual a quantidade ideal de minerais no sangue? Então a pessoa quer saber se ela está com uma saúde bacana, ela quer medir os minerais no sangue dela. E ela perguntou qual a quantidade ideal desses minerais no sangue. O que eu tenho para te responder em relação a isso? É que infelizmente a gente não consegue medir exatamente a quantidade dos minerais em geral, tá? No sangue, porque a maior parte dos minerais está dentro da célula e não está no sangue, circulando livremente. Então, um dos minerais que mais está baixo no nosso organismo hoje em dia é o selênio, porque nosso solo está pobre em selênio e, consequentemente, a gente também vai estar pobre porque o alimento não absorve o selênio do solo. A gente não consegue ingerir. O solo, a gente sabe que já tem muito processo de monocultura, o agricultor ele não repõe o selênio do solo, e então o solo vai ficando cada vez mais pobre. Mas a pergunta foi em relação a medir os minerais no sangue. Grande parte desses minerais está dentro da célula. O magnésio, por exemplo, a gente não pode confiar na medida do magnésio no sangue. A gente pede até o magnésio eritrocitário, que é o magnésio que está dentro da hemácia, porque essa concentração sim ela é confiável, só que é um exame caro. Então, como o solo já está pobre em magnésio também, às vezes é melhor a gente já suplementar logo e evitar esse gasto desnecessário. Iodo também, nosso solo está baixo em iodo, nosso solo está baixo em zinco, então às vezes a gente precisa suplementar, não tem jeito. Às vezes nem se alimentando bem a gente consegue tudo que a gente precisa, justamente por conta disso. Jejum e esofagite erosiva. A pessoa acha que o jejum causa esofagite erosiva. O que eu tenho para falar a respeito disso? É que durante o jejum, a secreção no estômago de grelina, que é o hormônio da fome, aumenta. Você não está se alimentando, naturalmente o hormônio da fome vai aumentar. Isso é indiscutível. Só que teve um estudo que mostrou que existe uma relação inversa entre esses níveis de grelina no sangue e azia. Então o jejum ele pode estar associado não à causa de refluxo, mas sim a melhora do refluxo ou gastrite. O jejum melhora refluxo ou gastrite, tá? E não piora esses sintomas. Então, se você acha que piora, não tem nada a ver com jejum, tá bom? Me perguntaram também a respeito de dieta vegetariana e low carb. Eu sou vegetariano, eu sou vegano e eu quero fazer low carb. Eu consigo fazer? Você consegue fazer.
só que você pode ter uma dificuldade um pouco maior com a cetogênica, que é a low carb mais restrita. Mas você consegue fazer sim. E como que você faz? Aumentando o consumo de proteínas de origem vegetal, porque se você não vai ingerir a carne, você tem que ter outras fontes de proteína. E aí vão ser os vegetais, como tofu, quinoa, shimeji, shiitake, grão de bico, feijão, natô. Se atentar para a quantidade. É claro que tudo isso aí que eu te falei tem muito carboidrato. A maioria do que eu te falei tem carboidrato, mas é o que eu te falei, você vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir a proteína que você precisa, principalmente se for uma dieta cetogênica. Então talvez você tenha que repor aí alguns aminoácidos essenciais, tá bom? É uma opção que você tem. Se você repuser esses aminoácidos essenciais, você consegue fazer a cetogênica sem problema nenhum. Opa! Mas sempre se atentar em relação à quantidade, combinado? E normalmente também quem é vegano, quem é vegetariano, vai precisar sim repor vitamina B12, porque a B12 ela só está presente, infelizmente, nas fontes animais. E eu disponibilizo para os meus clientes umas tabelas com todos os alimentos permitidos na low carb. E com a dieta vegetariana seria a mesma coisa. Quando a gente fala de cetogênica, já fica um pouquinho mais complicado conciliar com o vegetarianismo. Mas a low carb dá para fazer sim, sem problema nenhum. Devo me alimentar antes do treino? Depende do seu objetivo com a atividade física. Depende dos horários da sua alimentação. Depende da composição da sua dieta, dos macronutrientes, da sua massa muscular, da sua massa de gordura, algum problema de saúde que você possa ter, depende da suplementação que você já faz ou não, enfim, individualidades suas. Todo esse contexto vai determinar a necessidade ou não de alimentação pré-treino. Mas se você quer perder peso, por exemplo, que é minha especialidade, e você faz atividade física de manhã cedo, seu pré-treino ele pode ser considerado a refeição no dia anterior, o que você comeu à noite, no jantar, por exemplo. Você não precisa se alimentar logo de manhã para ser o seu pré-treino. Você já fez o seu pré-treino na noite anterior. Se você quer emagrecer, então, aí que você pode considerar a sua alimentação da noite anterior como pré-treino. E sempre lembrando que as variações que precisam ser ajustadas são individuais e dependem de todos esses fatores que eu te falei. E isso aí que vai impactar na sua performance, né, da sua atividade física. Não tem como eu te falar, faça isso se eu não te conheço. A gente precisa conhecer tudo isso aí que eu te falei. O que tem glúten? A pessoa me perguntou, me fala o que tem glúten. Fala tanto mal de glúten, mas o que tem glúten na prática? Pão, torrada, bolacha, biscoito, todo tipo de massa, bolo, cerveja, pizza, salgadinho, cachorro-quente, hambúrguer, germen de trigo, ketchup, maionese, molho shoyu, salsicha, temperos industrializados, cereais, barrinha de cereal, molho branco, tempero pronto. Olha só a quantidade de coisa que tem glúten. Então você precisa estar lendo o rótulo. Se tiver escrito lá não contém glúten, aí você pode ir. Então precisa aprender a ler rótulo para a gente ter saúde também. E no caso do glúten não precisa aprender a ler rótulo. É só você ler lá que tá escrito, não tem glúten. Aí você pode ir que realmente não deve ter. Em relação ao leite, kefir de leite, pode ser uma opção para intolerantes à lactose? Pode sim, mas ele ainda contém a caseína. Então ele não deve ser utilizado por quem tem alergia à proteína do leite. Iogurte e queijo, tudo isso é riquíssimo em caseína, só que é um pouco mais baixo em lactose. Então, a coalhada, por exemplo, a mesma coisa. Ela é baixíssima em lactose, mas tem caseína. E a caseína a gente já sabe que é extremamente inflamatória, é tóxica para o nosso corpo e é inclusive relacionada ao aumento da incidência de câncer. Doença autoimune está muito relacionada também a doenças respiratórias. Então, olha a problemada da caseína aí. Se você pode evitar a caseína, evite.
porque você vai estar prevenindo tudo isso aí. Alimentos no jejum. Bom, você pode começar progredindo aí com 12 horas ou 16 horas de jejum. A gente indica normalmente 16 horas de jejum, com alimentos ricos em proteínas boas, como carnes em geral, abacate, azeite, óleo de coco, oleaginosas, ovos, alimentos ricos em proteínas e gorduras boas, tá bom? Bacon também tá dentro, oleaginosas, verduras. E o que você deve fugir? Dos carboidratos. Isso aí é o que mata o seu jejum. É principalmente os carboidratos. E quando você estiver nos intervalos de alimentação do jejum, você deve se alimentar disso tudo aí que eu te recomendei. Fontes de ômega 3, sem ser a suplementação propriamente dita. Peixes de água fria. Frutos do mar também têm boa concentração de ômega 3. Mas, apesar disso, você ainda tem que comer uma quantidade grande para ter o ômega 3, a quantidade de ômega 3 que seu corpo precisa. Então, evite os peixes também com maior tamanho. Evite peixes grandes, como o atum, por exemplo, porque eles têm mais mercúrio. Então, se você pode escolher um peixe de água fria e menor, como a sardinha, por exemplo, vai ter menos mercúrio. Porque os peixes vão comendo uns aos outros. E quanto maior o peixe, ele vai ter comido o menor. Quanto menor o peixe, menor a chance, né? Ele não vai conseguir comer um peixe maior. E quanto menor o peixe também, menor o tempo de vida dele. Se você pode escolher, escolha a sardinha ao atum, porque vai estar menos contaminada com mercúrio. E a gente precisa lembrar que o ômega 3 ele vem do plâncton de águas profundas. Então, o famoso salmão de cativeiro, ele não tem ômega 3, porque ele não se alimenta do plâncton que está nas águas profundas. Triste realidade, né? Então a gente precisa saber a origem do salmão que a gente come. Olha o problema, porque se esse salmão não se alimenta do plâncton que está nas águas profundas, ele não vai ter o ômega 3 na concentração que a gente precisa. Justamente porque esse ômega 3 está no plâncton que está na água profunda. Por isso que a gente recomenda os peixes de águas profundas, frias e profundas. Tontura e náuseas no jejum intermitente. Por que isso acontece? O que eu posso fazer para melhorar isso aí? Acontece pelo seguinte: no jejum, o seu corpo elimina todo aquele sal e acaba desidratando, porque você para de ingerir aquele monte de industrializado também, que tem muito sódio refinado, né? Então você acaba, onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, naturalmente, você acaba desidratando. E na maioria das vezes, como que você melhora isso? Aumentando a hidratação, pelo menos 35 ml, quilo peso, e ingerindo uma colher de café de sal do Himalaia. A proporção você pode colocar para 1 litro de água, ou simplesmente aumentar a quantidade de sal do Himalaia na refeição que você faz, no almoço, na janta, que você já vai estar suprindo essa carência aí. Quem não deve jejuar? Você não deve fazer jejum se você tem, obviamente, baixo peso, que é considerado um IMC abaixo de 18,5. Se você tem algum transtorno alimentar, como anorexia, também não é indicado. Se você está grávida, porque você precisa de nutrientes extras da alimentação para o seu filho. Se você está amamentando, também não aconselho. Justamente pelo mesmo motivo. Você precisa mais nutrientes para dar para o seu filho. Crianças menores de 18 anos também não aconselho, porque você precisa de nutrientes também no seu crescimento. Mas pode ser que você precise de uma supervisão médica. Se você está em alguma dessas condições que eu vou te falar agora, você pode jejuar, mas você vai precisar de uma supervisão médica se você estiver nessas condições médicas que eu vou te falar agora. Se você tem diabetes mellitus tipo 1, se você tem diabetes mellitus tipo 2 também, se você toma medicamentos prescritos pelo médico, você deve falar com ele antes de fazer o jejum. Se você tem gota ou ácido úrico alto, fala com o seu médico antes. Se você tem qualquer condição médica grave, como doença hepática,
doença renal, doença cardíaca, tudo isso aí você vai precisar de um acompanhamento médico. Ou que o seu médico simplesmente fala, pode fazer jejum que não tem problema nenhum, mas você precisa do aval dele antes de fazer o jejum, para você não estar se complicando. O jejum intermitente não vai me colocar em modo de fome. Eu não vou ficar esfomeado quando eu fizer jejum intermitente. Não é provável não, tá? Esse é um mito. Provavelmente é o mito mais comum que a gente tem em relação ao jejum. Isso não é verdade. Geralmente é o contrário até. Alguns estudos eles indicam que o jejum intermitente pode até aumentar a taxa metabólica basal, pelo menos no início, e pode, com certeza, melhorar sua composição corporal. E ao contrário do que muita gente acredita, ele não aumenta sua fome, ele diminui a sua fome. Jejum diminui sua fome. E nos períodos que você se alimenta, você nunca consegue ingerir a mesma quantidade de volume de alimento que você estaria ingerindo sem fazer o jejum. Você não consegue ingerir esse volume de comida em uma única refeição ou duas. Então o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha, entra no nosso grupo do Telegram e se inscreve no canal se você não for inscrito. Grande abraço e até o próximo!